Estreia em grande estilo, pode-se resumir assim a primeira atuação de Elvis com a camisa da Alvinegra. Além de marcar o primeiro gol pela Macaca, o meia também participou dos outros 2 lances que garantiram a vitória da Ponte contra o Operário. Mas apesar da boa atuação, Elvis ainda não se sente 100% preparado. Levantou na área, subiu o Alisson de cabeça, gol! Eu preciso melhorar ainda fisicamente, claro. Eu fiquei 10 dias depois que eu saí lá do Goiás para resolver essas situações, então eu estava sem treinar. Mas eu tenho trabalhado muito bem aqui com o Anderson, com todo o pessoal do staff aqui, né? Então, cada vez me sentindo melhor e eu tenho certeza que nos próximos jogos eu vou conseguir render muito mais fisicamente. Anunciado pela Alvinegra no meio de julho, o meia também comentou sobre a escolha de fechar com a Ponte para o restante da temporada. O professor foi determinante, muito importante também, porque ele me ligou, eu conversei bastante com ele e até de alguns países que eu tinha proposta, ele conhece muito bem lá, conversou bastante comigo, mas me deixou muita vontade para fazer a escolha. E eu escolhi estar na Ponte Preta porque foi um clube que o presidente me ligou, teve bastante insistência em eu vir para cá. E após a estreia com o pé direito, Elvis já projeta o próximo jogo contra o CRB. A Macaca entra em campo amanhã, às 9h30 da noite, no estádio Rei Pelé. E vindo de 3 vitórias nos últimos 5 jogos, a Ponte pode alcançar até a 10ª colocação, caso vença os alagoanos fora de casa. O pensamento é jogo a jogo, a gente vai jogar agora diante do CRB, é um jogo muito difícil. E eu tenho certeza que a gente vai para lá respeitando muito a equipe do CRB, mas para fazer um grande jogo e buscar os 3 pontos. Além de Elvis, a Ponte também anunciou mais 6 reforços para a sequência da temporada. E o mais recente deles também falou sobre a chegada na Alvinegra. Muito feliz pelo acordo. Quando eu fiquei sabendo do interesse da Ponte Preta, fiquei muito feliz, porque já estive aqui algumas vezes contra e sei a dificuldade que é jogar aqui. A torcida apaixonada, apoia bastante. Já regularizado no boletim informativo diário da CBF, Everton comentou sobre a importância da mescla que Hélio dos Anjos vem utilizando no elenco. Eu acompanhei alguns jogos da Ponte Preta, é uma equipe muito jovem, né? Agora com a mescla de alguns jogadores experientes, que é muito importante, né? Até para uma disputa de uma Série B. Eu acho que o time voltou a ganhar, voltou a confiança, voltou a alegria. Pelo menos os dias que eu estou aqui, eu estou percebendo isso, né? Um time mais leve. Mas se por um lado tem gente chegando, do outro também pode ter despedida. Isso porque o jovem zagueiro Douglas Mendes vem sendo monitorado pelo Red Bull Bragantino e pode deixar a Macaca até o final da janela de transferências. A proposta inicial do Massa Bruta seria para adquirir a maior parte dos direitos econômicos do jogador. Os valores que ainda não foram confirmados podem girar em torno dos 10 milhões de reais. Revelado no ano passado, o DG se tornou peça importante no elenco de Hélio dos Anjos e acumula 8 partidas nessa Série B. E por conta de todo esse imbróglio, o zagueiro também virou dúvida para enfrentar o CRB nesta quinta-feira. Jogo importante da Macaca amanhã, 21h30, contra o CRB. E o Hélio dos Anjos vai ter aí a dor de cabeça para escalar esse time da Ponte. Porque o DG está de volta, né? Cumpriu suspensão. Tem o Everton, que já está, portanto, à disposição do treinador. E aí, como é que ele vai montar? Se colocar 3 zagueiros, ele vai ter que tirar um volante. E qual é o volante que ele vai tirar? Amaral e Leonaldi são titulares absolutos. Mas o Alisson está muito bem e vem, inclusive, fazendo gols. Já é um dos artilheiros do time da Macaca. E o Fecim? Ele poderia tirar o Fecim e jogar de uma maneira, uma plataforma tática diferente. Será que ele vai fazer isso? Ou ele joga com 2 zagueiros, como fez contra a equipe do Operário, para manter o Alisson no time? Mas aí, para promover a titularidade do Everton, ele tem que tirar o Nicolas. E o Nicolas jogou uma imensidade, inclusive correndo uma barbaridade, foi um atleta importante na vitória contra o Operário. Aí é com vocês. Eu não mexo em lugar nenhum. É o mesmo time que começou o jogo contra o Operário. Não tem essa de, porque tá pronto. Aliás, o Everton, para mim, começa no banco, até para diminuir a carga, né? Porque ele vem com uma carga muito grande, né, Gleger? Sim. Como o Elvis chegou. O Elvis foi contratado para resolver o problema do meio campo da Ponte. E com que expectativa chega o Everton para resolver o problema de gols da Ponte? Porque está tudo em cima das costas do Luca.
Então, até para, sabe, devagarzinho, né? Vai colocando ele, que é um jogador que a gente tem que ter o maior respeito pela carreira dele, porque ele tem potencial de jogar. Mas eu, como diferente de todos os meus companheiros, eu tenho um pé atrás em relação ao Everton. Eu acho que, não vou criticar, mas eu não criei grande expectativa em cima dele, porque eu conheço o passado recente dele. Está com um problema e tomara que na Ponte ele retome a carreira, porque nos últimos contratos ele foi um verdadeiro fiasco. Espero que não seja assim na Ponte. O Hélio teve uma determinante participação para a vinda de 2 caras que podem ajudar muito a Ponte. O Elvis, dito pelo próprio Elvis em entrevista coletiva, e o Everton. Então a gente espera, deseja todo sucesso do mundo, mas respondendo objetivamente, seu Carlos Batista, até por uma questão de justiça e também projetando o futuro, o nome do menino que veio da zaga do Ituano? Matheus. Eu não mexeria na zaga, deixa o Matheus jogar com o Fábio mais um jogo. Já, o DG está pronto, vai para o banco de reservas, dá uma esperada, não é? E mantém o mesmo time. Jogo fora de casa, não interessa. A Ponte continua na confusão, ela precisa ganhar um jogo fora de casa. E esse jogo é possível, com todo respeito ao CRB, que tem um time bom, a gente sabe que é difícil jogar lá, então, mas eu não mexeria no time, não. Eu acho que, Batista, se ele for mexer, se ele voltar com os 3 zagueiros, e acredito muito na permanência do Matheus, que foi bem, inclusive fez gol, uma estreia muito convincente, eu acho que vai sobrar para o Amaral. Sobra para o Amaral no meio de campo. Mas eu não acredito nisso não, tá? Até porque a Ponte vem... Olha, eu vou lembrar aqui o segundo tempo daquele jogo contra o Grêmio, que a Ponte teve tudo, estava perdendo 2-0, teve tudo para empatar o jogo. Fez 2-1 no segundo tempo, jogando com 2 zagueiros, tá? Num esquema diferente, num esquema implantado nessa última partida, que a Ponte goleou o Operário. Então eu acredito muito na permanência dos 2 zagueiros, né? E acredito também que ele vai entrar com o Everton. Se tiver, claro, em condições de jogo, ele vai colocar o Everton. Ah, mas o Nicolas foi muito bem no jogo. Eu concordo plenamente. E fui um dos que disse isso na transmissão, elogiando o Nicolas, até pela dedicação, pelo empenho, pela entrega no jogo. Mas, pô, tá contratando o Everton. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Elvis, né, que ficou aí se preparando, a hora que reuniu condições, já foi direto para o jogo. E o Everton foi contratado para ser titular. Ou o Everton veio aqui para ser opção? Claro que não. Então, por esse aspecto, eu já o colocaria, deixaria o Nicolas como opção, né, e colocaria à frente ao lado ali do Fecim e mantendo esse tripé de meio de campo com o Elvis à frente ali, fechando o losango. Então, eu acho que para mim o melhor time da Ponte é esse, com o Everton à frente e com o meio de campo da mesma forma com que teve na última partida. Amaral, Leonaldi, né, o Elvis e o fugiu o nome. O Alisson. O Alisson, né, que o Alisson não pode sair do time, de forma alguma. Fez gol, o menino está numa crescente, está jogando muito, fez gol nas últimas 2 partidas. E é um jogador que em algum momento do jogo, ele vira uma espécie de meia, né? Chega, dá suporte, ajuda ali o Elvis. Então, eu manteria esse meio de campo. A única mudança que eu faria era o Everton, se tiver condições, tá? Se tiver 100%, tiver pronto, joga na vaga do Nicolas. Vou especular um negócio aqui que eu não tenho nenhuma informação, hein, gente? Nenhuma. Pode ser que o Elvis seja preservado nesse jogo. Vou explicar por quê. Gleger, me desminta, por favor, ao vivo se eu estiver errado. O jogador falou que ficou 10 dias se condicionando porque não estava parado, essa coisa toda. Jogou uma partida quase inteira, certo? Na última partida. Será que esse moço não está com dores musculares, não está nada? E ele sabe que ele precisa melhorar fisicamente. De repente, o Hélio pode preservar esse jogador e colocar um time mais cascudo para enfrentar o CRB. O que é esse time cascudo? Continuar com os 3 volantes / meias, que é Léo, que é Amaral, que é o Alisson, promover a estreia do Everton, tem o Luca que pode estar à disposição também, a gente não sabe. Eu tenho certeza de uma coisa, Leonaldi, o Alisson e Fecim ele não tira do time, não tira. E se tratando de jogo fora de casa, o Nicolas vai jogar. Sabe por que o Nicolas vai jogar? Por causa de marcação de saída de bola. Você não vai colocar na primeira partida, jogo fora de casa, o Everton, para ficar correndo atrás de lateral. Que essa é a função que o menino fez na última partida contra o Operário. Então a gente está especulando. O que eu faria é colocar o mesmo time. Agora existem outros fatores que podem modificar.
Um deles é essa situação do Elvis. Será que ele vai ter a segunda partida ou o treinador vai preservar para o próximo jogo em casa? Não sei. Vamos aguardar. Acho que ele vai para o jogo. Eu acho que vai. Eu acho que vai para o jogo porque o Meia deu mostras, né, de que não o jogo inteiro, os 90 minutos, mas ele tem condição de aguentar aí uns 60, 65. Tá bom, certo. Os 45 do primeiro tempo e mais uns 20 do segundo tempo. 20, 25. E aí entra o Cássio Gabriel. E se aguenta, tal qual ele fez na partida contra o Operário. Então, se aguenta jogar 60, 65, 70 minutos, tem que jogar. Tem que jogar, não tem jeito. Só que tem que usar com parcimônia, para não estourar o cara. É isso que eu estou falando. Eu não estou ensinando nada para ninguém. É o que eu penso. A Ponte precisa beliscar ponto fora de casa. Não há dúvida. A vitória foi ótima contra o Operário, mas ela não vai vencer todos os jogos dentro do Majestoso. E o Elvis, dentro do campo, eleva muito a qualidade técnica do time, não há dúvida. E acho que ele vai com 3 zagueiros. E esse jogo é um jogo a ser vencido, hein? Tudo bem que o CRB está jogando em casa, ok, legal, mas num parâmetro técnico, eu acho que a Ponte, com esses reforços e na crescente que está cheia de confiança, dá para ir lá e surpreender. Mas o mais importante do que o time que começa jogando é o treinador ter um banco para poder utilizar, porque com 5 alterações, opções, a Ponte não tinha banco. Ganha opções, exatamente. O Hélio dos Anjos estava realmente numa sinuca de bico, porque ele mexia no time, o time caía de produção. Agora não, agora ele tem opções, ele tem boas opções. Boas opções. Então, independentemente daquilo que ele vai fazer de início, ele sabe que poderá contar ali com o banco de reservas. Mas acredite, toda a dificuldade que a Ponte passou, canchou essa molecada. Hoje ninguém discute DG, ninguém discute Amaral, ninguém discute Leonaldi. Os meninos estão prontos. O Alisson, que veio para amadurecer na Ponte, já veio com potencial. Então, na dificuldade, a Ponte se robusteceu. Ficou mais forte, esses moleques ficaram mais calejados. Então é justamente isso que o Batista falou. Agora são problemas bons. Você pode jogar desse jeito, pode jogar de outra maneira. Agora eu quero repetir. Com esse moço que está aí na tela, o Elvis, a qualidade técnica do time subiu demais. Aliás, eu posso fazer uma pergunta? Você assistiu o filme do Elvis que está aí em cartaz? Ainda não. Não? Ainda não. Dizem que é muito bom. Assistiu, Batista? Não assisti. Eu preciso assistir também. Preciso assistir também. Elvis não morreu. Elvis não morreu. Na parte artística, tudo que vem do Elvis é muito bom. É muito bom. Muito bom. Independentemente de ter assistido, acredito que realmente deve ser bom. E olha, por falar no DG, os clubes não confirmam. Você lembra, o Angelito Neto trouxe a informação de que o Red Bull Bragantino está atrás de um zagueiro para repor a vaga do Renan, que se envolveu naquele lamentável acidente onde morreu o motociclista. E o nome escolhido pela direção do Red Bull Bragantino é o do Douglas Mendes, que tem 18 anos, cria da base da Macaca. Os clubes não confirmam, nem o Red Bull Bragantino e nem a Ponte Preta. A resposta da Ponte Preta é: nenhum atleta da Ponte Preta recebeu proposta para uma transferência. Então colocou no geral, não respondeu especificamente sobre o DG. Mas nos bastidores, a notícia continua fervendo. E até tem especulação, ainda é campo de especulação, mas a especulação é que a Ponte receberia 10 milhões de reais pela transação por 70% dos direitos do jogador. A Ponte ficaria com 30% para, no caso, de uma negociação futura. Ontem a gente estava discutindo isso na Rádio Bandeirantes à tarde, uma proposta muito pertinente da sua parte, para que a gente discutisse, eu, Gleger, Tigrão, sobre essa possibilidade. Muito bem. O Tigrão levantou uma situação que talvez não tenha... para todo mundo, eu tô relevando, eu tô aqui passando marca-texto, porque pode ser, eu estou especulando, tá? Mas pode ter um fundo de verdade, aliás, muito de verdade nessa história. Será que a Ponte já não recebeu um dinheiro antecipado pelo DG? Como é que a Ponte tem feito para trazer todo esse povo aí que chegou? Então pode ser que a Ponte, o que eu estou querendo dizer? Pode ser que a Ponte não tenha nem a escolha de falar sim ou não.
E por que eu estou tocando esse assunto? Que tem 10, todo mundo fala, não é 10 milhões daqui, 10 milhões dali, é pouco, é bastante, é zagueiro. Não, é o seguinte, gente, tem que pagar as contas. Claro. Eu não queria nunca eu queria que o DG ficasse 10 anos na Ponte. Não é porque eu tenho certeza que esse moço vai ser, ao lado do Fábio, enquanto estiver aí, vai ser o xerife da zaga. Só que tem que pagar a conta. Não adianta ficar com um monte de jogadores atrasando salário. Exatamente. E tendo proposta. Né? O dinheiro tem que vir de algum lugar. Então a Ponte trouxe alguns zagueiros. Não é que vai substituir, vai ser melhor ou pior, mas é o mercado. Então talvez a Ponte não tenha saída, Gleger, e tenha que negociar o jogador. 10 milhões é pouco? Para zagueiro e para um jogador que tem aí uma meia dúzia de partidas, eu acho que é um dinheiro bom. Não, e outra coisa, né? Tá segurando, se for isso, o Batista, tá segurando 30%. Agora, eu acho, categoria de base, gente, é feito para isso, né? Eu recebi algumas críticas ontem aí, porque eu defendi a transação, a negociação. Mas, gente, o torcedor tem que entender. Tudo bem que o jogador é novo, que ele poderia ficar mais tempo, mas, poxa vida, o clube passando por dificuldades financeiras. Vem um menino que é um talento, né, para que você possa colocar e tentar, pelo menos, colocar a casa em ordem. Vem uma proposta de um time que você ainda consegue segurar um percentual, meu Deus do céu, tem que fazer logo, porque é assim que funciona. A categoria de base é justamente para isso, alimentar o profissional e amanhã depois você tentar fazer um caixa com o atleta. E ainda bem que a Ponte tem uma categoria de base competente que está alimentando o profissional de bons jogadores e ainda bem que as propostas estão vindo e eu concordo, tem que vender mesmo. Você vê como é que é o destino, como é que é o futebol, né? Como é que são as coisas. A Ponte de um time que, início de campeonato, ainda está muito difícil, mas olha, a dificuldade gerou a solução ou a possível solução, né, Batista? O time hoje tem uma série de garotos que tem mercado hoje, os meninos estão jogando razoavelmente bem e a Ponte encontrou, na própria dificuldade, talvez a saída para o equilíbrio financeiro no futuro. Olha, a Ponte não divulga a relação dos jogadores que viajam. Aliás, aqui em Campinas, nem Ponte e Guarani, né? Com todo respeito, é uma bobagem. Mas existe uma situação que se o DG já foi negociado com o Red Bull Bragantino, o DG pode não ter viajado. Exatamente. Saberemos. Para enfrentar o CRB. Amanhã isso só saberemos amanhã. Há uma hora, né? Aquele tempo lá que a assessoria divulga a relação. Aí é o seguinte, facilita, entre aspas, a situação do treinador. Porque daí ele vai com 2 zagueiros. Aí ele vai com o Fábio Sanches e vai com o Matheus Silva, mantém a zaga que enfrentou e venceu a equipe do Operário. Então, veja bem como são as coisas, né? A contratação daquele zagueiro do 15 de Piracicaba, o Guilherme, pode ser um indicativo de que o negócio realmente estava muito adiantado. Então, pode ser que o DG não tenha viajado. Repito, a Ponte não divulga a relação. A Ponte embarcou agora, às 11h30 e 15 para o meio-dia, em Guarulhos, em direção a Maceió. Então pode ser que o DG não tenha viajado e vai se apresentar lá no Red Bull Bragantino. Eu estou recebendo uma mensagem nesse momento aqui. No ponto? Aqui no ponto. Ela vem direto do CUME. Vamos aguardar. Amanhã a resposta sairá. Aí não adianta. Mas essa contratação... Tem que ser agora. Viu, Batista? Batista, essa contratação desse menino aí, você tá o Guilherme, né? Guilherme. Mas Guilherme Souza. Mas tá na cara, né? O pessoal já estava negociando, já vamos providenciar. Até porque, por que mais um zagueiro se o DG tiver aí? O que veio do 15? Tuchê me ligou hoje cedo. Falou que é um jogador regular. Você conhece de futebol, hein? Vem para compor ele. Ele conhece de futebol. Vem para compor o elenco. Tuchê tem jogo do 15, ele tá na arquibancada com os netos lá. Vem para compor elenco. Conhece. Vem para compor porque tem elenco. Tiagão, né? O Tiagão tá por aí. Então, tem quer dizer, tem o Fábio, tem esse Matheus que é bom jogador. Bom jogador. Jogou muito bem a última partida. Tá meio que fechado. Então, olha, Batista, por essa contratação... Você lembra daquela do Ivan Quaresma ou não? Sim. Que a Ponte foi lá e trouxe o Kaique França, nós falávamos aqui, o Ivan tá indo. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. O que aconteceu?
O Ivan foi pro Corinthians. É, meus amigos, então... Tem mosca no Douglas Mendes, na sopa. você já eu foi, acho que, ó... Já foi. Eu acho que já tá lá junto com o Angelito Neto. Alô, Angelito Neto, dá uma olhada aí que o Douglas Mendes acho que vai se apresentar hoje aí, hein? Ah, vamos parar com essa bajulação toda. É, meu filho, fique ligado, fique esperto.